Bom dia, queridos irmãos. Somos a Igreja Presbiteriana do Meia, reunida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu desejo do fundo do coração essa manhã abençoada de domingo seja uma manhã proveitosa na sua vida, quando agora vamos estar juntos, unidos, ouvindo a palavra de Deus, ministrando louvores ao coração do Pai. Estamos em comunhão uns com os outros, ainda que longe dos olhos, ainda que longe do abraço, daquele convívio tão gostoso ao qual estávamos acostumados lá na nossa sede no Meia, mas o Senhor nos reúne também através do amor, o amor cujo sentimento não há fronteiras para ele, cujo estado de sentir, de viver pela graça de Deus, não há barreiras. Nós estamos procurando, nesse tempo de isolamento, de fato não estarmos isolados, porque temos amor uns pelos outros, o carinho, a consideração, o respeito, e tudo isso vamos provando e demonstrando através de uma vida de conhecimento da palavra de Cristo, através das nossas orações que dirigimos e encaminhamos a Deus em favor dos nossos queridos irmãos. Queridos, então, nós vamos nesse momento buscar ao Senhor, buscar ao nosso Pai amado em oração. Esse é aquele momento em que a gente pode abrir a alma, nos derramarmos diante do Senhor, estarmos buscando a Ele, declarando a nossa dependência, o nosso amor a Cristo Jesus, confessando a Ele as nossas faltas, os nossos pecados, não tendo um coração hipócrita, não vivendo a hipocrisia, né, que viveram os fariseus do passado e que muitas vezes cristãos no mundo de hoje são levados a viver. Nós possamos ter um coração puro para o Senhor. Então faça isso agora, se coloque diante dele, clame a ele, clame por misericórdia. Passado alguns instantes de oração silenciosa, eu vou pedir ao Davi que nos coloque diante de Deus em oração. Vamos buscar ao Senhor juntos?
nosso Pai, estamos mais uma vez aqui fazendo esse momento de louvor a Ti, mesmo à distância, cada um em seus lares, e te pedimos que o Senhor nos ajude a santificarmos o Teu nome e separarmos esse momento para Ti, lembrando de todos os Teus benefícios com as nossas vidas. Amém, Senhor. Te pedimos que nos livre de toda incredulidade, Pai, de todo tipo, Senhor. Que o Senhor nos ajude a lembrar a primeira vez que Te conhecemos e sentimos o Teu amor e assim aprendemos a Te amar, Pai. Verdade, Senhor. Pai, pode ser que tenham pessoas aqui que não Te conheçam, porque ainda não conhecem Jesus, Teu Filho. Porque Jesus mesmo disse que só iríamos conhecer conhecendo a Ele, a Jesus. Então, que o Senhor, de forma de fato espiritual, revele o Teu Filho a essas pessoas. Sabemos que nós, quando nascemos, nós não nascemos espirituais, carnais, mas quando o Senhor nos fez nascer de novo pelo Espírito, assim somos espirituais e conseguimos compreender as coisas do Teu reino e assim ver o Teu reino. Amém. Mas se há alguém que não consegue ver o Teu reino, porque não nasceu de novo, que o Senhor traga misericórdia e graça na vida dessas pessoas, Amém, possibilitando a ver esse reino que, de tão alegres que estamos, o Senhor pelo Teu amor, nos faz querer vender tudo que possuímos. Isso pode ser material ou não, Pai, para herdarmos as Tuas preciosas promessas, Pai, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Amém. E que essa Tua alegria inunde de novo os corações que já foram alcançados, inunde pela primeira vez pessoas que nunca conheceram a Ti, Pai, porque Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Verdade, Senhor. Não existe outro caminho, não existe outra vida, não há outra verdade, Pai. Que possamos acreditar nisso, porque isso de fato é real. E essa nossa vida que temos é única, Pai. Que possamos vivê-la 100% para Ti, Senhor. Amém, Senhor. Que o Senhor não nos permita nos distrairmos com coisas supérfluas e banais, Senhor. Amém. Oramos isso no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia e vamos abri-la no Salmo 108. Nós vamos ler nesse Salmo os 6 primeiros versos. Este Salmo reflete a grande alegria do servo do Senhor no passado, o salmista Davi, pela vitória que o Senhor havia concedido ao seu povo. Deus tem concedido vitórias à sua igreja. Somos o povo de Deus. Existia no passado um personagem, uma pessoa que foi um dos fundadores do Ministério de Homens de Negócios do Evangelho Pleno, Demos Shakarian, e que ele disse que o povo de Deus, a igreja, é o povo mais feliz da terra. Somos o povo mais feliz da terra não por conta dos nossos privilégios que foram concedidos por Cristo, não porque temos a alegria de pregarmos o Evangelho, não porque fomos alcançados pela graça de Cristo, mas porque somos amados por Cristo e porque o exaltamos a cada dia. Cristo em tudo, Cristo acima de tudo. É Cristo que nos move, é Cristo que nos dá a existência, é Cristo que traz sentido à nossa vida. Então somos felizes e Deus nos tem concedido vitórias, porque Ele ama ao Filho, Ele se relaciona com o Filho honrando o Filho, como o Filho também honra ao seu Pai. Então nós vivemos, na verdade, sob a influência, sob essa graça da existência, da bênção de pertencermos a Jesus Cristo. Então vamos ler esse salmo agora, que será projetado para a gente de forma alternada. Então eu vou estar iniciando a leitura e os irmãos vão estar se revezando comigo. Diz assim a palavra do Senhor através do salmista Davi: firme está o meu coração a Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai esse saltério, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor,
cantar-te-ei louvores entre as nações. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Aleluia, que coisa maravilhosa, diz esse texto do Senhor. E ele diz assim, no versículo de número 5, se exaltado a Deus acima dos céus e em toda a terra se esplenda a tua glória. Para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Aleluia. Meus irmãos, nós vamos nesse momento louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Vamos abrir muito mais do que a nossa boca, vamos abrir os nossos corações para exaltar o Senhor. E essa primeira canção que nós vamos exaltar ao Senhor agora fala sobre essa excelência de um Deus que está acima de tudo, acima de todos, um Deus que não é simplesmente um Deus que seja maior, melhor, um Deus tão grande como o nosso Deus. Na verdade, Ele é o centro de toda a nossa existência. Ele é que dá razão a tudo aquilo que somos. E Ele, na pessoa de Jesus Cristo, nos levou, nos transportou para a luz maravilhosa do seu amor, do seu Evangelho. Então, nessa manhã, tudo aquilo que possa estar tentando trazer uma influência negativa para a sua mente, esteja tentando fazer com que a sua memória esteja presa ao passado, que a sua mente esteja embotada de maus pensamentos, de preocupações, de cargas, de fardos. Querido, nessa manhã o Senhor te chama para enxergar a sua graça, te enxergar o quanto Ele te ama, como os seus cuidados são revelados nos mínimos detalhes do seu dia a dia. Então eu gostaria que nesse momento você exaltasse o Senhor, cante com toda a força do seu coração.
Vamos descansar no Senhor. Deus tem nos chamado, queridos, para colocarmos sobre Ele tudo aquilo que pesa ao nosso coração. E isso nos leva a uma disciplina, um exercício diário de dispormos da fé que Ele nos deu. É pela fé que a gente pode descansar aos pés da cruz. Essa canção fala sobre a bênção de não só termos o alívio para o peso que muitas vezes estamos levando, mas a certeza de que temos em Cristo aquele que pode de fato nos fazer descansar. Descanse no Senhor. Creia que Ele não abre mão de cuidar de você. Enxergue, veja esse cuidado do Senhor na sua vida. E é sabendo que a gente pode lançar sobre Cristo os nossos fardos, podemos nele descansar, é que vamos agora receber descanso para o nosso coração através da meditação da sua palavra. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 8, versos 22 a 26. Evangelho segundo o relato de Marcos, capítulo 8, versículo 22 ao 26, da onde vamos extrair a nossa meditação, a nossa reflexão na manhã desse domingo. Querido, nessa manhã eu quero tratar com você, em nome de Jesus, através da palavra de Jesus, sobre a importância de vivermos uma vida cristã verdadeiramente amadurecida. Nesses últimos dias, muitos cristãos estão sendo provados em relação a demonstrar o grau de relacionamento com Jesus, o grau de maturidade na caminhada com Jesus. Eu não estou falando aqui de uma caminhada com uma religião, com um sistema tradicional religioso, dogmático. Não estou falando simplesmente de vivermos uma vida baseados em confissões de fé, uma vida onde declaramos fidelidade à palavra de Deus, onde apenas declaramos isso, né? Que somos fiéis às Escrituras, que
evangelizamos, que temos a oportunidade e não a desperdiçamos de pregar o Evangelho. Eu estou falando daquilo que é a base, é o fundamento da nossa caminhada como cristãos, aquilo que realmente dá consistência ao nosso viver como crente, que é um relacionamento amadurecido com Jesus. Porque é possível estarmos vivendo uma relação com Jesus muito ainda imatura, muito superficial, e mesmo assim ainda dizemos que cremos nele, que pregamos a sua palavra, que temos vida de oração, mas isso ainda não é um indicador de que de fato estamos vivendo uma vida cristã amadurecida, vivendo maturidade cristã. É sobre isso que nós vamos conversar nessa manhã. O tema da nossa meditação é maturidade espiritual. E agora eu quero ler para você o texto que se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, e eu quero ler então desse verso 22 ao 26, que fala sobre a cura de um cego na cidade de Betsaida. Diz assim o texto da palavra de Deus, acompanhe comigo. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Agora não deixe que nada distraia você. Fique ligado naquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Vamos colocar foco na mensagem de Deus aos nossos corações nessa manhã. Senhor, nós suplicamos agora que o Espírito Santo que inspirou aqueles homens do passado, o próprio Marcos, para relatar esse Evangelho, esse Espírito Santo venha clarear a nossa mente, venha desvendar dos nossos olhos espirituais toda a venda. Queremos nessa manhã ver a Jesus Cristo e vê-lo através da mensagem do seu Evangelho, dessa boa notícia que transforma de fato o nosso coração. Senhor, que o Senhor nos conduza para o entendimento da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, quando a palavra do Evangelho chega até você e a mim, quando ela, portanto, chega até nós, a sua primeira função é promover a nossa visão espiritual, é dar vistas aos nossos olhos cegos, olhos estes, que possuímos, espiritualmente falando, que não podem contemplar a Deus e a sua vontade. Então, quando o Evangelho ele chega até nós, Cristo, que é a razão do Evangelho, ele vai trazer transformação para a nossa vida e vai fazer com que eu e você enxerguemos aquilo que ele quer que nós vejamos. Esse texto que acabamos de ler nos fala claramente de um momento em que Jesus está indo para essa aldeia. Na verdade, Betsaida não era uma cidade complexa, grande, era na verdade uma pequena aldeia ali ao norte do lago de Genezaré, mas Jesus estava vindo com seus discípulos de uma situação em que ele havia multiplicado os pães e peixes. Isso está lá no início do relato do capítulo 8, desse capítulo que estamos destacando, e chega um momento em que no verso 11 ao verso 13, você pode acompanhar aí, ele tem um encontro com os fariseus. Os fariseus estão pedindo a ele o quê? Sinal do céu. Os fariseus estão pedindo algo extraordinário, para que Jesus realmente venha provar que ele é o Filho de Deus, ou seja, que ele possui autoridade messiânica. Só que Jesus, ele não dá esse sinal, pelo contrário, ele rebate a fala dos fariseus, conforme você pode ver aí no texto, do verso 11 ao 13. Logo em seguida, Jesus ele vai embarcar com seus discípulos e vai rumar para Betsaida. Ele vai para esse lado norte do lago de Genezaré, também chamado de Mar da Galileia. E aí, ele no barco começa a trazer orientações para os seus discípulos. Ele começa a dizer para eles: olha, vocês precisam ter muito cuidado. Vocês viram o que aconteceu há pouco, quando eu estive conversando com aqueles mestres da lei, com aqueles fariseus?
E ele começa então a dar aos seus discípulos algumas orientações importantes para que eles não se contaminassem com aquilo que Jesus estava chamando de fermento dos fariseus e de fermento de Herodes. Isso está para a gente no verso 15. E aí os discípulos começam a discorrer entre eles, começam a conversar a respeito daquilo que Jesus estava trazendo ao coração deles. E Jesus então no verso 18 diz assim: vocês têm olhos e vocês não conseguem ver? E tendo ouvidos não conseguem ouvir? Mas antes Jesus fala que o coração deles estava como que endurecido, porque Jesus estava ensinando a eles sobre algo que ainda haveria de acontecer. Jesus está apontando para o seu reino que estaria sendo implantado. Ele está apontando para um momento crucial, portanto, o momento da cruz. Queridos, Jesus o que está fazendo é tentando descortinar os olhos dos seus seguidores para ver aquilo que de fato ele desejava que eles enxergassem. E aí, não por acaso, chega esse momento em que esses discípulos que estavam com Jesus e agora estão na cidade de Betsaida, conduzem a ele um cego. E eles pedem a Jesus que ele toque nesse cego, ou seja, que ele cure o cego, porque eles sabiam do que Jesus era capaz de fazer. Esse texto fala que Cristo, então, vai se apiedar daquele homem e ele vai conduzi-lo para fora da aldeia e vai aplicar saliva nos seus olhos, e o texto diz que vai impor as mãos sobre ele e faz a primeira pergunta. Que pergunta é essa? Jesus diz àquele homem que é conduzido para fora da aldeia: vês alguma coisa? Você consegue ver alguma coisa? E aí eu queria começar a extrair algumas lições desse texto a partir dessa primeira realidade que nos movimenta o texto. Eu queria, em primeiro lugar, dizer para você que o Evangelho nos leva para longe dos falsos guias da nossa mente. O Evangelho nos leva para longe dos falsos guias da nossa mente. Veja que o texto retrata para a gente nos versos 22 e 23, que quando eles chegam na cidade, na aldeia de Betsaida, trazem um cego até Jesus. E o que é que Jesus faz imediatamente? Ele toma o cego pela mão, diz o verso 23, e o conduz para fora da aldeia. Nesse mesmo capítulo, no verso 14 ao 21, Jesus confronta os seus discípulos em relação a um sistema religioso fundamentado em dogmas, em crendices pela tradição dos anciãos farisaicos. E o que Jesus está fazendo com esse cego agora? Ele está levando o cego para fora da aldeia. O que isso significa? Isso significa que Jesus está levando aquele homem para longe das coisas às quais ele estava acostumado a conviver, mesmo que limitado pela sua visão, mas ele ouvia, e o que ele ouvia estava, de alguma forma, influenciando a sua forma de vida. Então nós precisamos entender, em primeiro lugar, que esse texto está mostrando para a gente, nesse primeiro momento, em que esse homem vivia sob a influência de pessoas, tanto que faziam parte de um sistema religioso daquela época, que não tinha consistência nenhuma com a vontade e com o Evangelho de Jesus. Ele estava acostumado a ser guiado, a ser orientado por pessoas que o levavam para onde elas queriam levá-lo, nem sempre era de acordo com a vontade desse homem. Então, nós vamos ver que, muitas vezes, essa é uma lição importante que nós precisamos tirar desse momento do texto, é que há uma representatividade aqui, desse momento em que Jesus conduz, com muito cuidado, esse homem para fora daquela aldeia. Ele o leva para fora dos muros daquela cidade, com o intuito de promover nele a cura. Mas a primeira coisa que Jesus faz é tirá-lo daquele lugar. Porque em Mateus 6, 22 e 23, Jesus vai afirmar que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos e os meus olhos forem bons, todo o resto do nosso corpo terá luz. Mas se, porém, os teus e os meus olhos forem maus, o nosso corpo será tenebroso. Então Jesus está ensinando lá em Mateus 6, 22 e 23, que a luz que em ti há, quando nós estamos vivendo
interiorizados pela nossa forma de enxergar a vida, sem enxergarmos verdadeiramente o Filho de Deus, essas luzes são trevas. Veja que nós precisamos entender, como eu disse no início, que não adianta nós acharmos que temos uma vida espiritual normal, saudável, que enxergamos a vontade de Deus para a nossa vida, se de fato nós não estamos vivendo para enxergar o propósito de Deus para nós. É muito importante que você entenda que nós temos que enxergar a vontade de Cristo a partir de um relacionamento íntimo com Ele. Veja que o texto declara que Jesus tomou aquele cego pelas mãos. Foi assim que o Evangelho da Graça fez com você e comigo. No primeiro momento da nossa história, esse Evangelho é apresentado a nós como aqueles discípulos conduziram aquele homem até Jesus. Eu e você um dia fomos apresentados a Jesus, com certeza através de alguém. Só que não basta apenas nós sermos apresentados ao Evangelho. Nós precisamos buscar com muita sede que esse Evangelho ele tome forma na nossa vida. Veja que Jesus conduz aquele homem para fora daquela aldeia. Por quê? Porque as influências negativas do convívio com aquela gente significava que não havia a influência de Jesus para a vida dele. Ele era influenciado por todos os segmentos da sociedade. Ele era influenciado por agentes da religião, ele era influenciado por agentes da cultura, mas ele ainda não havia sido influenciado pela graça de Deus. Perceba, a cura do cego tem a ver com a superação de não compreender de quem era Jesus ainda. Isso está ligado a uma confissão de que aquele homem, aquele cego, precisava entender que ele era o Cristo, cujo senhorio iria se manifestar na sua vida ainda através de um discipulado submisso à cruz, até que de fato o reino pudesse ser manifesto e ele pudesse receber esse reino de Deus em Cristo Jesus na sua vida. Querido, o Evangelho, ele deseja nos levar para longe dos falsos guias da nossa mente, porque nós temos sido influenciados por uma cosmovisão de um mundo distorcido, de um mundo decaído. Qual tem sido a sua percepção de mundo? O que tem te influenciado? O que tem te levado realmente a viver uma vida consistente na sua relação com Jesus? Quando o Evangelho nos alcança, ele começa a promover em nós um primeiro passo de amadurecimento nesse relacionamento com o Senhor. Mas isso ainda não é tudo. Existe um segundo momento, porque estamos num processo de desenvolvimento da nossa fé e do nosso relacionamento com Deus através de Jesus. O segundo pressuposto, o segundo argumento que eu quero trazer para você é esse. No início da vida cristã, e eu coloquei aí entre aspas, né? É normal não enxergarmos totalmente o que Cristo oferece para vermos. Veja comigo o versículo 24. Diz assim: e este, ou seja, o cego, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, o segundo pressuposto é a relação que fazemos entre o nascimento da carne e o novo nascimento. Perceba, quando uma criança ela começa os seus primeiros dias de nascida de vida, ela não consegue enxergar o mundo de uma forma distinguível. Ela tem os seus olhinhos ali, seus olhos estão normais, ela tem os olhos perfeitos, mas ela não consegue ver tudo ainda de forma extremamente clara, ela não consegue distinguir. Assim também é o nosso novo nascimento. Do mesmo modo que para uma criança recém-nascida, as cores e os traços que estão diante dela, né, diante dos seus olhinhos, ainda lhes parecem embaraçados, assim acontece aos recém-nascidos em Cristo Jesus. Contudo, temos que ter o cuidado de não confundirmos as coisas, meus irmãos. Por quê? Não é pelo fato de alguém ser novo na fé ou espiritualmente infantil que ainda vai continuar vivendo preso sobre as influências da aldeia. Por quê? Porque Cristo nos levou para fora dos muros dessa aldeia. Não é porque agora eu sou nova criatura em Jesus Cristo que eu vou continuar vivendo acomodado com essas coisas que fazem parte do meu primeiro estágio, vamos dizer assim, de relacionamento com o Senhor.
a nossa maturidade espiritual, ela vai sendo desenvolvida, ela não pode ficar estagnada. Veja, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 1 e 2, e eu quero que você caminhe comigo para lá, vamos lá para a primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. A palavra do Senhor diz através de Pedro que quando nós estamos recém-nascidos na fé, a gente não fica apenas no desejo, desse leite espiritual que a palavra de Deus tem para nos oferecer, mas diz Pedro aqui que nós precisamos nos despojar, ou seja, a palavra no grego significa que nós precisamos tirar de nós, despojar de nós essa capa que nós tínhamos antes, essa capa onde nela está contida as marcas da inveja, as marcas da hipocrisia, da maldade, da perversidade, dos desejos impuros. Então a palavra do Senhor nos confere que nós precisamos desejar ardentemente esse leite espiritual. Para quê? Para que nós possamos continuar crescendo na nossa vida espiritual, desenvolvendo a nossa salvação. Mas em um terceiro movimento, nós precisamos perceber que todo cristão verdadeiramente alcançado pela graça de Deus deve amadurecer espiritualmente. Então, Deus não nos conquistou em Cristo para vivermos o primeiro estágio. O estágio agora de nos tornarmos recém-nascidos, de termos o primeiro contato com a fé. Nós vimos no texto que aquele cego ele é retirado para fora da cidade, e o que acontece com ele? O texto diz aqui para mim e para você que Jesus começa o processo de cura e diz assim para ele, aplicando saliva nos olhos, impõe-lhe as mãos e pergunta: vês alguma coisa? E no verso 24, ele, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens como árvores e os vejo andando. Veja, esse é o primeiro estágio. É o estágio em que nós estamos recém-nascidos para descobrir as coisas que nos relacionam a Jesus Cristo. Mas o texto também nos fala, nos versos 25 e 26, que Jesus, num novo momento, uma outra oportunidade, vai impor as mãos novamente sobre ele. E o que acontece? Ele fica restabelecido e agora ele consegue distinguir de modo perfeito o que ele enxergava. Então, esta verdade a respeito da necessidade do segundo toque, porque Jesus o toca pela segunda vez, também é assinada pelo apóstolo Paulo, quando ele escreve lá aos Efésios, no capítulo 1, do verso 15 ao 19. Vamos ver o que Paulo fala para a gente em Efésios, capítulo 1, verso 15 ao 19? Diz assim a palavra do Senhor. Vamos explorar bastante a palavra de Deus, porque é ela que realmente nos dá a direção. É ela que é o nosso centro de segurança. Diz assim a palavra do Senhor em Efésios 1, versos 15 ao 19. Por isso também, eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Agora olha o que Paulo diz aqui no verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Veja que Paulo está dizendo àqueles irmãos que agora eles precisavam ter os olhos iluminados, é esse segundo toque, para a percepção de algo muito mais profundo na relação com Jesus. Então, assim à medida em que nos achegamos a Cristo, que é a pedra que vive em nós, para levarmos os nossos olhos à sua palavra, isto fica muito claro para a gente, que é assim que nós vamos simultaneamente, à medida em que temos esse relacionamento com Ele, tendo os nossos olhos limpos de toda a sujeira.
vai sendo eliminado dos nossos olhos espirituais, do nosso coração, e isso vai produzindo amadurecimento na nossa caminhada, tudo aquilo que se constitui numa espécie de lodo espiritual, o lodo da hipocrisia, o lodo da inveja, o lodo da dissensão. Então ele vai nos limpar os olhos, vai retirar de nós toda essa sujeira. Porque no primeiro momento em que vamos a Cristo, essas coisas ainda não estão completamente dominadas por Cristo através de nós. Nós ainda estamos vivendo uma situação de limitação. E muitos crentes, meus irmãos, estão ainda nesse primeiro estágio, como crianças espirituais, vivendo uma vida cristã infantilizada. Pessoas que ainda estão buscando resultados para a vida cristã, se apegando, por exemplo, em crendices, se apegando em fábula de velhas, como diz a palavra de Deus. Pessoas que ainda estão flertando com o pecado e têm prazer ainda de continuar numa vida de pecado, mesmo frequentando a igreja, mesmo tendo o seu nome arrolado no rol de membros da igreja. Nós precisamos entender que a visão do nosso coração, no relacionamento com Jesus, vai ficando cada vez mais cristalina, o nosso relacionamento com Ele vai ficando cada vez mais contundente, a nossa maturidade espiritual vai alcançando índices de satisfação diante do Senhor, à medida em que nós não só somos guiados por Jesus, como fora aquele cego, para fora dos limites das coisas que nos influenciam para o mal, mas também quando abandonamos aquela primeira ordem de coisas que a palavra de Deus diz para a gente que são rudimentos da fé. O que são os rudimentos da fé? São aquelas coisas ainda bem primárias. Deus nos chamou, eu e você, para continuarmos vivendo num banco da escola da fé no primário. Assim como você e eu estudamos, nós fomos desenvolvendo a nossa vida acadêmica, passando de fases. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos olhar para a palavra do Senhor e entender que esse segundo toque que Cristo confere, Ele confere para que a nossa maturidade espiritual possa chegar ao auge que Ele tanto deseja. É preciso reconhecer que há muito ainda, é verdade, que se conquistar, mas não podemos nos acomodar com aquelas experiências que tivemos lá no passado e ainda ficarmos agarrados a elas. É preciso avançar para as coisas que estão à nossa frente. Paulo fala sobre isso quando a gente lê lá Filipenses 3, no versículo 13, que é importante, diz ele, né? Abandonarmos, deixarmos para trás aquelas coisas que já não contribuem mais para o nosso crescimento, que já ficaram lá. É preciso que nós prossigamos para o alvo do prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. O que você tem feito do seu relacionamento com o Senhor? Como está o desenvolvimento da sua vida espiritual? Quando eu digo que nós necessitamos ser maduros, não é para que nos vangloriemos, não é para que nos achemos superiores aos outros, mas é para que vejamos de fato que a graça de Cristo tem operado em nós a tal ponto que a nossa visão agora, ela foi completamente restaurada. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que você não deve ficar pingando colírios nos seus olhos, paliativos nos seus olhos. Uma pessoa que tem problemas, por exemplo, como eu tenho de glaucoma e outros têm algum tipo de deficiência ou doença, patologia visual, eu quero dizer uma coisa para você. A gente que está doente, a gente precisa estar pingando sim colírio, a gente precisa sempre estar fazendo um tratamento. Mas quando Cristo nos cura da nossa miopia espiritual, da nossa cegueira espiritual, do nosso estrabismo espiritual, Ele nos traz, Ele nos confere uma graça que não nos faz mais lançar mãos desse recurso. A Bíblia não é um colírio. A Bíblia é a lente de Deus que é colocada dentro de nós. Assim como alguém que tinha algum problema de miopia ou de catarata, né? Falando de doenças dos olhos, coloca aquela lente intraocular para que a sua visão seja recuperada. O Evangelho é essa lente de Deus que foi colocada dentro do nosso coração.
para que a gente não fique usando de falsas terapias, para que a gente não fique usando de recursos que muitas vezes estamos usando segundo a nossa própria vontade. Nós não podemos manipular o Evangelho, mas tem muito crente que tenta dar um jeitinho no Evangelho para tentar fazer com que possa ele mesmo enxergar de acordo com o Evangelho que ele está produzindo. O Evangelho é produzido pela graça de Deus em Cristo Jesus. E é esse Evangelho que nos conduz para fora dos nossos limites. Esse Evangelho que lá no início nos deu o primeiro toque, sim, mas que precisamos abandonar as coisas de menino. Temos que deixar a nossa infantilidade espiritual de lado. É esse Evangelho que abre a nossa visão espiritual e nos faz enxergar de forma lúcida, sem embaraço, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas eu quero concluir dizendo uma coisa para você. Preste atenção, verso 26 diz assim o relato de Marcos. E mandou Jesus manda aquele que agora não é mais cego, aquele que agora vê e vê de forma perfeita, plena, embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Eu queria terminar dizendo uma coisa para você. Olha para mim. Muitos cristãos estão voltando para a aldeia. Muitos cristãos, depois de terem recebido o segundo toque de Jesus, estão ainda com saudades das velhas tradições, da hipocrisia, de um estado de vida com aquelas coisas que já desfrutou no passado. Muitos cristãos, ou aqueles que se dizem cristãos, estão com o coração voltados, saudosos de um passado que já ficou na cruz. Jesus disse para aquele homem, não volte para a aldeia, vá para casa. Jesus, ao transmitir a verdade do Evangelho para você e para mim, ele nos apontou um novo caminho, um caminho direto para o lar. Só há realmente verdadeiro sentido para a vida do homem, da mulher, que diz ser discípulo de Jesus, quando nós estamos aqui, no centro da sua palavra. Se você é um crente que se considera maduro, se considere maduro porque você aprendeu a amar Jesus, a seguir os ensinos de Jesus pela sua palavra, e quem segue, quem ama os ensinos de Jesus, vai proceder como Jesus procedeu. Lembra do que ele fez lá no início com esse cego? Ele o toma pela mão, e tomar pela mão ali não é só guiar, mas é proteger, e ele o leva para fora da aldeia. Nós precisamos também imitar o exemplo de Jesus. Precisamos pegar pacientemente as pessoas pelas mãos e conduzi-las àquele que pode produzir cura. Cura total para a sua vida. Mas o segundo momento, diz o texto, que Jesus, ele leva o homem para fora da aldeia e dá a ele um primeiro toque. E aquele homem vê os homens como árvores, porque os vês andando. Jesus nos ensina que se somos de fato verdadeiros cristãos, livres da cegueira espiritual, nós precisamos ter paciência com aqueles que estão começando na fé. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. Existem pessoas que estão chegando à nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Meia, que ainda são novas na fé. Pessoas que receberam o Evangelho há pouco tempo. E existem aqueles também que já estão em nosso meio há algum tempo, mas que ainda não amadureceram totalmente. Quantos estão há tantos anos na igreja, mas não demonstram uma vida de amadurecimento? Mas eu quero te trazer uma palavra agora dizendo a você que mesmo assim nós precisamos reproduzir o caráter de Jesus, o caráter paciente de Jesus, o caráter pleno de amor de Jesus, que não desistiu de trazer aquele homem à plena restauração da sua visão. Jesus foi paciente com ele. Jesus perguntou para ele, o que vês? Sabe, a gente precisa aprender a olhar para esses irmãos, para essas pessoas
que ainda não chegaram à plenitude dessa maturidade. Aquele que é maduro, ele age assim, ele age com amor, age com paciência, ele não julga, ele não julga, ele não atira pedras, ele não descarta, ele não marginaliza. O olhar daquele que quer proceder como Jesus é um olhar de misericórdia. Você tem tido misericórdia daqueles que ainda não estão no estágio em que você está? Porque muitos se acham tão bons, acham que chegaram ao suprassumo de uma vida cristã, se acham às vezes melhores do que o outro. Eu digo a você que, na verdade, quem olha desse jeito ainda não chegou nem no primeiro estágio, porque ainda não passou por uma verdadeira conversão. Ainda está preso à aldeia. Mas aí chega aquele momento em que há o segundo toque. Aleluia. E Jesus quer que eu e você sejamos agentes de reproduzir o caráter restaurador do Mestre, demonstrando os dons que Ele nos capacitou. Deus concedeu dons aos homens, aqueles que fazem parte do seu povo, para que nós possamos demonstrar que somos, de fato, os amadurecidos como discípulos fiéis a Jesus, não simplesmente porque nos vangloriamos nisso, mas porque temos prazer em nos render diante do Cordeiro e dizer: bendito seja o Senhor, que me usa, pela misericordiosa maturidade que me conduziu, que me outorgou, que me deu, para que eu seja a bênção na vida de muitos. Ah, queridos, que Deus nos abençoe, no sentido de demonstrarmos verdadeiramente que fomos alcançados por esta graça de Deus, que nos leva a esse amadurecimento espiritual. Seja maduro, seja maduro. Reconheça que ainda há muito a ser conquistado, muito a crescer. Porque nós dependemos, eu e você, daquele que nos toma pela mão. Também um dia nos levou para fora da aldeia da nossa existência, cercada por todo tipo de influência que não glorificava. Passamos por uma fase de amadurecimento primária, ainda como crianças, mas desejando o verdadeiro leite espiritual. E aí, amadurecemos. Mas como disse o apóstolo Paulo, e lemos o texto para a gente lá de Filipenses 3,13, nós ainda estamos prosseguindo para o alvo. Então há muito ainda que experimentarmos na relação com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu queria orar com você agora. Senhor, eu quero te louvar pela vida dos meus irmãos e irmãs, e pedir, Senhor, que essa palavra que foi anunciada, que foi pregada nessa manhã, ela tome forma em cada coração. Ela venha nos levar a refletir sobre a importância de cada vez mais fugirmos, nos afastarmos daqueles referenciais que influenciavam a nossa mente. Claro, nós não podíamos enxergá-los, estávamos cegos, estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Mas o Senhor, por graça e misericórdia, um dia entrou na nossa vida, nos tomou pelas mãos, nos conduziu para fora dos limites dessa nossa existência vazia. E o Senhor foi gentilmente nos transformando. Recebemos aquilo que vimos no texto como um primeiro toque. O Senhor tocou o nosso coração. Não é de uma hora assim para outra, no estalar de dedos que as coisas acontecem. Então, entramos num processo de amadurecimento. Mas a Tua Palavra nos ensina que nós devemos caminhar para um estágio superior, um estágio de maior amadurecimento. E é isso que nós desejamos, e é isso que nós queremos viver. Mas não para que sejamos melhores ou nos achemos melhores do que os outros.
mas porque a glória de Cristo será manifesta em nós através de nós. Não nos permita, Senhor, voltarmos para as antigas práticas, voltarmos para a aldeia. Nós possamos continuar caminhando para casa, para o alvo da soberana vocação que está em Jesus. Possamos encontrar a muitos no meio do caminho e conduzi-los a Ti mesmo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos queridos, hoje nós estamos muito felizes porque estamos sendo gratos a Deus, agradecendo a Deus pela vida da nossa SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina da Igreja Presbiteriana do Meia, que completou agora o aniversário de 59 anos. 59 anos de existência para a glória do Senhor, ministério feminino, vamos assim dizer, da nossa igreja. E elas prepararam como tributo a Cristo algo muito especial. Eu gostaria então, em nome da nossa SAF, convidar vocês a participarem desse momento e então vermos e nos alegrarmos com o que elas prepararam para a glória de Jesus. Não é exultação a SAF, não é um destaque, né, para a SAF. Elas fizeram isso para exaltar ao Cristo que elas seguem e que as conduz pela mão. Vamos então ver? Vamos lá? Queridas irmãs da SAF Meia, queridos que nos ouvem, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele, pois, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Muito feliz de estar aqui. Este período que estamos vivendo nos trouxe muitos desafios, muitas dificuldades, que somados estão requerendo de nós mais oração, mais intercessão, mais leitura da Bíblia, mais aproximação de Deus, sim, e mais amor uns pelos outros. Louvamos a Deus pelos 59 anos da nossa Sociedade Auxiliadora Feminina, SAF do Meia. Agradecemos a Deus pelos anos vividos e trabalhados em prol do crescimento do reino de Deus aqui na Terra. Agradecemos a Deus pela existência e vida de cada uma de nossas sócias. E rogamos a Deus, como diz o apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus nos tem dado coragem para cumprir nossa missão neste mundo. E Deus nos quer bem animados, bem dispostos, bem corajosos para pregar o Evangelho, sem se envergonhar, sem cansar, enquanto viver. Deus nos tem dado o poder, capacidade de fazer alguma coisa, não por nós mesmos, mas na força do Espírito de Deus derramado dentro de cada coração. Deus nos tem dado espírito de amor. É este amor que nos deve motivar o amor de Deus por nós para amarmos a Ele, a Deus e ao próximo. Deus nos tem dado espírito de moderação. Moderação é o modo de agir. Devemos ser prudentes, autocontrole. É preciso medida para uma ação eficaz. Conscientes do espírito que de Deus temos recebido, com confiança, dedicação e bom senso, mostremos coragem diante dos desafios deste mundo, deste novo ano que entramos, 59 anos. Que Deus nos ajude e abençoe. Não podemos deixar de registrar a nossa gratidão a Deus pela vida da sócia Marta, nossa dona Marta, tão querida, alegre e presente em nossas reuniões, sócia fundadora, sempre com simplicidade, mas sempre com muito amor e alegria no serviço na obra do Senhor. Nossos parabéns, SAF Meia. Aprendi a trabalhar na obra do Senhor com essas mulheres valorosas do Senhor. Vamos ouvir uma poesia escrita por uma sócia que já não está mais conosco, está na glória, Isabel Nascimento da Silva. SAF Meia. Sob a vontade de Deus, nossa SAF se formou.
Seu belo e fiel propósito é de servir aos filhos. Essa sociedade laboriosa, pela causa foi vivendo, trabalhando com desvelo, por isso está crescendo. Com as sócias prestimosas, alegres e bem-unidas, por Cristo vitoriosas e por Deus bem assistidas. Hoje faz aniversário Nossa SAF tão querida, Pela graça do Senhor, por Jesus abençoada, cheio de amor e vida. SAF Meia, 59 anos, servindo ao Senhor. Nós vamos ter uma palavra de oração, de gratidão a Deus pelo nosso aniversário, pela vice-presidente Vânia. E logo após nós vamos recitar o nosso nome. Oremos. Pai amado, Pai querido e bondoso, aqui estamos, Senhor Deus, para glorificar o Teu nome e te bendizer por tantas e tantas bênçãos, Senhor, concedidas, Senhor Deus, à nossa querida e amada sociedade. Obrigada, Senhor, porque em meio, Senhor, a tantas situações que aconteceu, Senhor Deus, e que vão acontecer, a nossa SAF não esmoreceu, mas está aqui firmes, ó Pai, confiando em Ti, confiando que tudo isso vai passar e que em nome de Jesus estaremos reunidas, Senhor Deus, juntas para estarmos louvando e agradecendo o Teu nome, Pai. Mas nesse momento aqui estamos também, Senhor Deus, para Te louvar. Mesmo que não podemos, Senhor, estar, Senhor Deus, como nós costumamos fazer, um culto dirigido a Ti, com bolo, com visitantes, como sempre fazíamos. Mas estamos aqui, sim, em espírito, Senhor Deus, com todas as nossas irmãs, ó Pai, com a toda a igreja, Pai, para juntos, Senhor, Te louvar pelos nossos 59 anos que Tu tem permitido viver. Obrigada, Senhor, por tantas vidas, ó Pai, que aqui passou, Senhor, pela nossa sala, que só veio a contribuir e a fortalecer essa sociedade que não é nossa, mas é tua. Senhor, também queremos, Senhor, te agradecer pela vida da tia Marta, Senhor Deus, que foi uma das sócias fundadoras do nosso SAF, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo carinho que ela tanto, Senhor Deus, esmerava em fazer pela nossa SAF, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo período que tivemos, que ela teve aqui, Senhor, conosco. Obrigada, Senhor Deus, por cada irmã aqui presente também, por cada sócia, Senhor. Obrigada pela nossa igreja, pelo conselho que tem nos apoiado incansavelmente. Obrigada pela junta diaconal, que também sempre, Senhor, tem contribuído, Senhor Deus, para que pudéssemos estar aqui. Obrigada, Senhor, pelo Teu grandioso amor. Obrigada, Jesus, porque é o Senhor que dia a dia tem nos sustentado. É no nome precioso do Senhor, é no nome precioso de Jesus Cristo, é que oramos. Amém. Sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus. Que Deus continue a promover no meio da nossa querida Sociedade Auxiliadora Feminina a sua graça, desculpa, a fim de que vocês, irmãs, continuem sendo exemplo de piedade cristã. Ser mulher cristã é, sobretudo, ser sábia. Sábia nas relações, sábia na forma como se vive esse evangelho de forma amadurecida, né? E eu louvo a Deus pelas irmãs que constituem a SAF da nossa igreja do Meia. Que cada uma de vocês receba o carinho, o abraço da igreja, do conselho da igreja. Vocês continuem sendo exemplo para
aquelas mais novas, as irmãs mais novinhas, né, que ainda estão na UMP, que ainda estão na UPA, né, aquelas também que ainda estão pequenininhas, as criancinhas, as menininhas na UCP, porque elas estão olhando o exemplo de vocês no lar como mães, como avós, como tias, uma irmã em Cristo que convive ali na igreja. Então, honrem a Cristo Jesus, continuem sendo servas submissas, com sabedoria no falar, com sabedoria no agir. Que Deus as abençoe, queridas irmãs sócias da SAF, da Igreja Presbiteriana do Meia. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso encontro, lembrando a vocês que nossas reuniões de oração continuam acontecendo em ambiente virtual, na sala virtual, nesses dias e horários aí propostos para que você venha participar também. Também o estudo bíblico, temos realizado às quartas-feiras, sempre às 19h30. Irmãos, tem ido lá, tem entrado na página do Facebook, então vá lá no Facebook da Igreja Presbiteriana do Meia, vá lá na página do Face da Igreja Presbiteriana do Meia. E ali nós vamos estar nessa próxima quarta-feira ministrando mais um estudo para abençoar e edificar a tua vida, a palavra de Deus sendo ensinada. E queremos aqui agradecer os irmãos que continuam demonstrando a sua fidelidade a Jesus. Não é a igreja do Meia, é a Cristo Jesus. Falamos hoje sobre maturidade espiritual e o crente amadurecido espiritualmente. Ele honra o Senhor Jesus através dos seus dízimos e ofertas, através da sua renda, seja ela muita, seja ela pouca, mas nós estamos imbuídos dessa missão, estamos imbuídos desse compromisso de sustentarmos a igreja de Cristo. Esse é um privilégio nosso, né? E costumamos dizer que é um privilégio dos membros da igreja do Meia. Mas você que ainda não é membro, é um amigo da igreja, ou pretende se tornar membro da igreja, também isso não é pedido a você. Se você quiser contribuir para que a obra do Senhor, através da nossa igreja, né, aquilo que temos realizado, alcance a outros também, e o Evangelho seja multiplicado através, né, do nosso esforço, então você pode se unir a nós nesse sentido. Nós vamos terminar com uma palavra de oração, mas antes eu gostaria de dizer a você que nós queremos ressaltar a bênção daqueles que estão aniversariando ao longo dessa semana e também das famílias no altar. Então, nós temos como aniversariante dessa semana a nossa querida Sofia Feitosa Rodrigues. A Sofia, ela está aniversariando hoje, domingo, dia 30. Sofia, um beijo grande no teu coração, viu? Ó, o pastor Ivo, ou o tio Ivo, né? Ama muito você. A igreja tem um carinho muito grande por você, querida. Olha, Deus tem te dado talentos, tem te feito de você uma menina tão abençoada, né? Não só bonita por fora, mas bonita no seu coraçãozinho. Então, parabéns a você. Você esteja hoje muito feliz curtindo esse dia com o papai, com a mamãe, com a vovó. Aqueles que te amam estão pertinho de você, tá bom? Também, na terça-feira, dia 1º de setembro, temos o aniversário do nosso contra-regra aqui do culto, aniversário do diretor desse momento aqui do culto, né? Daquele que prepara as coisas, do músico, daquele que nos traz a música. Eu estou brincando com ele, ele está ali atrás, né, das câmeras, mas é o Davi, nosso filho querido, né, Meire? Na terça-feira, agora dia 1º, Davi vai estar completando mais um ano de vida e a gente está muito feliz por isso, pela graça do Senhor que tem se renovado na vida do nosso filho Davi, que de fato é uma bênção de Deus não só para a nossa família, mas é uma bênção de Deus na igreja do Meia. Deus tem usado Davi para ministrar nos pequenos grupos, para estar conduzindo também o louvor na nossa igreja. É um jovem que Deus tem chamado para o ministério. Orem pelo Davi, porque o Davi vai fazer o vestibular esse ano agora para o seminário. Então esteja orando para que Deus confirme, né, o chamado do Davi. E o Davi já se apresentou ao conselho da igreja, né, no início desse ano, ainda antes da pandemia, e nós ali estivemos orando por ele, acolhendo o pedido dele, e a gente crê que o Senhor tem para ele um caminho traçado
um caminho abençoado. Também no dia 1º de setembro, companheira de aniversário do Davi, nós temos a nossa querida Luiz Helena. Luiz Helena aqui, ó, já de muito tempo comigo, né, em Mocidade do Meia, lá no comecinho, lá muito tempo atrás. Luiz Helena, que Deus te abençoe, querida, viu? Que você possa completar mais um ano de vida, cercada do amor da sua família, daqueles que te amam, e sobretudo do carinho de Deus. Você é uma bênção na vida da nossa igreja, né? Ali, ó, já de tantos anos caminhando junto com a igreja do Meia, bênção puríssima. Também nós vamos continuar orando essa semana por famílias no altar. Vamos colocar diante de Deus em oração a família do João, da Juliene, a Leíse, o Douglas, né? João se recuperando bem da cirurgia no ombro, graças a Deus. Só não está pronto para outra, né, João? Mas que Deus continue ministrando graças sobre a tua vida e sobre a tua família. Semana estaremos orando por vocês. Vamos estar orando pelo Leonardo Igor, pela Rosiane e pela Sara e pelo bebezinho também que está a caminho, né? Então essa família querida que foi lá para a Bahia, voltaram para a Bahia, né? Mas são membros da nossa igreja, são queridos nossos. Vamos continuar orando por eles. Que Deus os abençoe em terras baianas, que sejam muito felizes no novo lar. Também orando pelo Luiz Ângelo, pela Simone, pelo Lucas e pelo Mateus, essa família tão querida. Luiz Ângelo, seminarista da nossa igreja, né? Moço, homem de Deus aí. Deus continue te abençoando junto com Simone, valorosa, serva de Cristo, né? Os filhos que são bênção no meio da igreja. Que Deus continue a derramar bênção sem medida sobre o lar de vocês. Sobre os aniversariantes de casamento, nós temos no dia 7, nosso irmão José e a nossa irmã Margarida. No dia 16, o Joelson e a Jaqueline. E no dia 24, a Almir e a Carla. Então, vamos estar orando, né, pelos aniversariantes de casamento esse mês, o Ministério da Família informando para a gente. E mais próximos temos o seu José e a dona Margarida, dia 7 de setembro, aniversariando, completando mais um ano de vida comum como casal. Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus. Mas nós vamos, nesse momento, orar com a Meire e nós vamos orar, então, pelas famílias no altar. Abre de novo aí para mim, meu filho. Nós vamos continuar orando com ela pelas famílias no altar, pelos aniversariantes dessa semana. Vamos estar orando pelos aniversariantes de casamento, colocando diante de Deus aqueles que estão precisando, necessitados da nossa oração, né? Aqueles que estão enfermos. Você tem no seu boletim o nome dessas pessoas, então faça vistas ali ao boletim, esteja orando por esses irmãos também, tá bom, queridos? Então, vamos orar com a nossa querida Meire, assim vamos estar depois recebendo a bênção, encerrando o nosso encontro dessa manhã. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento que tivemos aqui, de comunhão contigo, de ouvirmos a tua palavra, de render louvores a ti, porque reconhecemos o Senhor como nosso Deus, como nosso Pai, como nosso Consolador, como nosso rochedo forte. Bendito seja o teu nome, Senhor, nesta manhã. Queremos dedicar a nossa vida a ti. Queremos dedicar a nossa mente, o nosso coração, e queremos fazer a tua vontade, queremos realmente ser cristãos maduros, que realmente olhe para ti, que obedeça a tua palavra, que dê fruto, Senhor, e que tenhamos também compaixão daqueles que estão ao nosso redor e que precisam também ser fortalecidos, Pai. Usa-nos, ó Deus, de acordo com a tua vontade. Ó Pai querido, nós te bendizemos e te agradecemos por essas pessoas que estão aniversariando esta semana. Obrigada, Deus, pela vida da Sofia, que chamamos carinhosamente de Sossô, por esse dia tão feliz na vida dela, pela vida do Davi, pela vida da Luiz Helena, que estão aniversariando. Também colocamos as famílias no altar, Senhor. Obrigado porque tu tens sustentado essas famílias, servos fiéis a ti, dedicados na tua casa, continue sustentando a cada um indistintamente. E também, Senhor, os casais que estão aniversariando com vida conjugal, Pai, que tu continue sustentando os seus relacionamentos. Ó Deus, temos tantos motivos para te agradecer nesta manhã,
Muito obrigado porque o Senhor tem sustentado a tua igreja. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas. Continue, ó Pai, nos fortalecendo. Continue nos unindo como igreja e como servos do Senhor Altíssimo. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrando a você, antes de recebermos a administração da bênção, logo mais à noite, às 18h30, teremos o nosso culto. Você está convidado. Quem irá conduzi-lo, irá trazer a mensagem de Deus aos nossos corações, é o nosso irmão licenciando Davi Chaves. Então, logo mais à noite, vamos estar participando com o nosso querido Davi. Que Deus o use, esteja orando por ele, que Deus te conceda uma tarde, um almoço muito gostoso com toda a sua família. Recebamos a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande e incomparável amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a tua preciosa vida, meu irmão, minha irmã, conduzindo você a uma verdadeira maturidade espiritual, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, cuide-se, continue cuidando-se em casa, cuidado, evite aglomerações, ainda estamos vivendo esse fantasma da pandemia, mas o Senhor está cuidando de nós e cremos que em breve tudo isso será vencido, estaremos de volta, juntos, celebrando a Cristo como unidade de igreja, em nome de Jesus. Um abraço.